Saudações, pessoal. Eu sou o Ricardo Tchaikovsky e ano passado eu tive algumas dúvidas com alguns membros da Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos a respeito desse assunto que eu vou tratar nesse vídeo e eu respondi eles da melhor maneira possível. Porém, esse ano, novos membros estão com a mesma dúvida. Isso me levou a pensar que talvez esse seja um tema interessante para transformar em vídeo para deixar claro o nosso posicionamento quanto a essa questão. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que isso é uma visão particular do nosso grupo. Talvez outros grupos luciferianos tenham um outro entendimento que, que pode ser parecido com o nosso, mas pode ser completamente diferente, né? Então, eu quero que vocês saibam que isso é um caráter, uma visão particular do nosso grupo. Eu também queria dizer que esse vídeo aqui é mais voltado às pessoas que simpatizam e que têm interesse de conhecer mais a visão do luciferianismo sobre essas questões. Então, eu respeito a opinião, das outras religiões, mas essa é a maneira como nós encaramos essas questões. E o tema do vídeo hoje é sobre o carnaval e a quaresma. E por que que é relevante? Porque muitas pessoas vindas do cristianismo, elas têm um preconceito sobre essa data, do sentido de que elas já vêm com um conceito pré-estabelecido sobre essa data, esse período do ano, na verdade, né? Não é uma data, mas é um período do ano. E por o Brasil ser um país com uma influência gritante do catolicismo, muitas vertentes, até mesmo de religiões de matriz africana, absorveram aí as ideias do cristianismo no que se refere a essas datas. E então, muitos terreiros, muitos centros kardecistas, muitos choupanas de candomblé, muitas casas de umbanda acabam seguindo o calendário judaico-cristão e tendo o mesmo entendimento que o cristianismo tem dessas datas, mesmo que eles adaptem um pouco, a essência desse entendimento vem realmente do cristianismo. E o carnaval e a quaresma são datas bem importantes dentro do cristianismo, né? O carnaval seria a pré-quaresma, e a quaresma é a data lá de recolhimento dos cristãos. Então, nesse período, para vocês entenderem como funciona a mecânica desse período, então, teoricamente, eles esbanjam, extravasam todas as energias durante o carnaval e depois eles entram num período de recolhimento, esperando aí a ressurreição de Cristo. Bem resumido, bem simplificado, mas é mais ou menos isso. Tá? Então, nesse período, as casas que têm aí um calendário cristão acabam fechando. é, Eles dizem que as entidades positivas se ausentam, ou pelo menos diminuem sua influência no plano físico, e isso dá margem para entidades trevosas, demônios, quiumbas e entidades mais pesadas se manifestar no plano físico, né? Então eles falam que esse é um período bem perigoso para ter trabalhos espirituais, e um período onde eles sofrem muitos ataques. Essas datas, elas estão presentes na história humana muito antes do catolicismo, né? Esses períodos, eles sempre foram tidos como períodos de poder pelos povos antigos. Então, você vê na Grécia, na Roma, no Egito, os gauleses, enfim, ali na Europa, alguns pagãos ali da Europa, né? Os nórdicos. Enfim, vários povos nesse período do ano, logicamente adaptado ao seu calendário regional, mas, enfim, o ciclo energético é sempre o mesmo, né? Então, o que que simboliza isso numa pegada mais pagã, né? O carnaval
significa o renascimento, né? Então, é quando as pessoas faziam. Eles estavam saindo do período de inverno, eles faziam uma festa para comemorar. E essa festa aí, cada cultura, logicamente, adaptou isso da sua maneira, né? Então, os romanos falam que é a comemoração de Saturno, que Saturno foi um grande período para a humanidade. Então, os egípcios ali faziam a festa para Ísis. Enfim, né? Cada região adaptou isso, mas o carnaval seria é, o renascimento das energias. Então, as energias vêm com a força total, né? Uma porrada energética, né? Mais tarde, os cristãos adaptaram isso para extravasar, né? Porque a vida litúrgica do cristianismo, a vida celibatária, ela causava muita tensão na mente e no espírito dos adeptos. Então, eles escolheram essa data aí para realmente extravasar essas energias, esse poder, e depois se resguardar para a vinda de Cristo, né? Então, você vê que tem toda uma simbologia que foi preservada nas várias culturas aí, dependendo da mitologia, aí houveram algumas adaptações, mas em resumo, um resumo bem simplista, é isso, tá? E a quaresma, o que que era? Para os povos antigos, então, a Páscoa, né, que culmina, a quaresma que culmina na Páscoa, né, seria, então, o desabrochar aí da primavera, né? Depois do inverno, você tem aquele pico de energia, onde você extravasa. Muitos povos colocavam que era para afastar os maus espíritos, né? Então você fazia aquela festança, depois você se recolhia para se preparar aí para a primavera, que era o período do ano onde as flores começavam a desabrochar, onde as lebres começavam a aparecer, né? Por isso que a associação com o coelho de Páscoa, falando de ovos de coelho de Páscoa e de Páscoa, é, na Ucrânia, naquela região ali da Rússia e também na Alemanha, era costume, né? Então você fazer os ovos de Páscoa, que eram ovos de galinhas pintados com runas e com símbolos especiais que eram dados de presente para a pessoa, simbolizando realmente o renascimento, né? Simbolizando a esperança. E os judeus e os cristãos acabaram também, né? Adaptando essas festividades e essas ritualísticas à mitologia deles, né? Então, para os judeus acabou simbolizando o quê? A Páscoa simboliza a fuga do Egito, né? O êxodo, aonde eles saem do Egito, né? Esotericamente, eles simbolizam que o Egito seria, então, o corpo bruto, o corpo grosseiro, né? O físico, então, o homem mundano, e depois de uma peregrinação que durou 40 dias, 40 é um número cabalístico simbólico, né? 40 anos, na verdade, né? 40 dias foi Cristo, mas 40 anos no deserto, né? 40 é um número cabalístico importante. Então, após uma meditação, né, que durou todo esse tempo, a pessoa saiu do Egito, que era o corpo físico grosseiro, e foi para o corpo espiritual, né? Renasceu para uma nova vida em Jerusalém, em Israel e tal, né? Então, você vê que é uma simbologia, enquanto os pagãos é o renascimento, né, da natureza. Os hebreus colocaram que era o renascimento do homem espiritual, né? E depois os cristãos também colocaram isso como a ressurreição de Cristo, que é a mesma simbologia, né? Cristo, então, morreu carnal, morreu o Cristo humano e renasceu o Cristo espiritual, né? Então, os pagãos comemoravam aí a data de Easter ou Páscoa, né? Como que se fala, alguns alemães lá e tal, que é sempre a mesma simbologia, né? Então, o que? É um período de renascimento. Logicamente, aqui no Brasil, né, nós não estamos comemorando, nós não seguimos a mesma roda, né, o ciclo da natureza,
né? Aqui não é o renascimento de nada, né? Não é o renascimento da primavera, nem a chegada do verão, nem a chegada dos dias mais quentes do ano e tal, né? Se bem que a gente está no verão aqui e tal, mas a gente segue outro calendário, né? A nossa roda é invertida. Porém, aí, por motivo, questões de egrégora, questões de costume, de cultura, e também nós, todos os humanos estão, em menor ou maior grau, conectados. Então, como é costume há muito tempo comemorar essa data acabou sendo impregnada com certas energias e certos poderes, e são usadas até hoje, né? Então, se você segue mesmo, siga o calendário, a roda, né, do norte, do hemisfério norte, mesmo assim você ainda pode obter certas energias, né, porque é uma licença poética, né, cara? A gente está num mundo globalizado agora, né? Antigamente não era assim, mas hoje em dia as informações, alguém peida lá do outro lado do mundo, você está sabendo aqui. Então, hoje nós não estamos tão dependentes assim dos fatores regionais como os antigos, né? Você vê que na época que eles comemoravam essas datas, eles passavam por algumas provações climáticas, né? Então você vê que o alimento não era abundante, então eles realmente tinham que obedecer essas datas do ciclo da roda do ano, porque senão eles podiam comer mais do que produz, ou ter problemas de fluxo de alimento e tal, né? Então, você vê que esses jejuns, essas coisas que tem tudo atrelado à religião, na verdade eles tinham um fundamento prático, né? Porque em certos períodos do ano você não poderia mesmo comer carne, né? Se você comesse carne, você podia arriscar toda a sua criação, né? Porque os novilhos ainda estavam muito pequenos e tal, se comesse ia dar problema, né? Então, você vê que certas imposições religiosas, na verdade, eram imposições técnicas, né? E o peixe era abundante, por exemplo. Nessa época, muitos só querem comer peixe e tal, né? Mas não era nem sobre isso que eu queria falar. Eu queria falar sobre o posicionamento. Só dei essa introdução para vocês entenderem toda a simbologia e todo o contexto da Páscoa e do Carnaval, que eles, apesar de estarem vinculados aí às religiões monoteístas, eles não são exclusividade das religiões monoteístas, né? Do cristianismo e do judaísmo. Na verdade, outros povos comemoravam essas datas, mesmo que davam significados diferentes a algumas práticas dessa data. Você vê que é uma data realmente de poder na humanidade, que já está aí há vários tempos, né? Então, para um luciferianismo, para um luciferiano, né? O que que essas datas aí representam? Na verdade, você pode até manter as mesmas simbologias, né? O renascimento do homem, a morte do homem carnal e o renascimento do homem espiritual, né? Isso é uma passagem muito bonita que tem várias mitologias, tem várias religiões e tem vários sistemas magísticos esotéricos. Então, é uma coisa que é universal e que você pode usar, né? Logicamente, você não precisa acreditar em Cristo nem nada disso, né? Mas a simbologia é importante você entender, né? E o que é mais importante, né? A gente para nesse período, igual às casas, a gente tem que fazer alguma dieta especial, a gente tem que se resguardar. Logicamente que não, né? Logicamente que uma vez que a gente não segue os preceitos religiosos dessas religiões, nós não precisamos seguir a imposição de conduta moral que essas religiões pregam. Todavia, é, é um período bem interessante para você fazer justamente o contrário do que eles pregam, porque o que acontece? E essa é uma dúvida, na verdade, esse é o motivo do vídeo, porque muitas pessoas chegaram para mim com um segmentar
nessa data eu estou muito fragilizado, eu percebo que as entidades trevosas me atacam mais, eu sofro de ataques. Não foi uma pessoa não que chegou falando isso. Então, cara, a primeira coisa que vocês têm que pensar, né, é a seguinte: se vocês estão sofrendo tudo isso, talvez signifique que vocês ainda estão muito apegados aí à sua religião antiga, tá? Porque isso aí são tudo é, posturas mentais, imposições mentais que foram enraizadas na sua mente. Então, isso são tudo crenças limitantes na sua mente. Por você acreditar que esse período é um período onde você sofre mais ataque e tal, então você acaba sofrendo porque você mesmo está se impondo isso. Tá? Num ponto de vista mais técnico, na verdade, esse é o melhor período para que você trabalhe mágica e misticamente. Porque as entidades que nos guardam, que guardam o luciferiano, na verdade, estão com força total na Terra. Toda essa energia que é extravasada pelas pessoas, essa energia da alegria, da felicidade, do sexo, né? No carnaval, por exemplo, também acontecem muitos acidentes, acontece muita morte, acontece muita briga. Todas essas energias são propícias para você fazer ritual mágico em cima, para você utilizar dessas correntes energéticas e usar para vocês. Então, as entidades que estão ativas nesse período do ano, na verdade, são as nossas entidades, né? Então, assim, se você está achando que é, entidades trevosas estão na Terra, cara, a gente faz parte de um caminho da mão esquerda, né? Então, qual é o problema? Para a gente é melhor que essas entidades estejam mais poderosas nesse período, enquanto os outros se recolhem, se retiram, diminuem suas práticas espirituais. O mais lógico a gente fazer é aumentar as nossas, né? Então, o reino da lira está aí triunfante nessa data, comércio bombando, dinheiro entrando a rodo, de dólar entrando no Brasil, né? O povo da lira ali na festa, orgia, esbórnia, sexo, energia, bebedeira, briga, morte, todas as energias que a gente pode trabalhar aí para conquistar nossos objetivos, né? Então, é o melhor período do ano para a gente atuar, né? O que as entidades que as pessoas falam que é trevosa, para a gente são os nossos mestres, são os nossos guias espirituais, né? São as divindades com quais a gente trabalha. Então é o melhor período do ano para a gente trabalhar, então não tem que parar em carnaval, né? Pelo menos se você segue uma filosofia luciferiana. É o melhor período para você trabalhar, tá? E a quaresma? A quaresma é a mesma coisa, é o período onde eles estão mais fragilizados, né? Dizem até, tem uma lenda anticristã, né? Que diz que, por exemplo, a Páscoa é quando Deus morreu, né? É quando Jesus foi derrotado, né? Então, muitos grupos de magia negra é o período onde eles trabalham mesmo, né? Isso não é lenda evangélica, que não é a historinha que o pastor fala para assustar fiéis. Realmente a gente trabalha mais nesse período mesmo. Então, feiticeiro, gente de mão do caminho da mão esquerda, a gente está trabalhando e mandando feitiçaria, né? Então, cara, não tem por que você se, de repente, você assumir uma postura de caminho de mão esquerda, você assumir uma postura de luciferiano e ainda ficar respeitando é, preceitos da sua religião antiga, né? Não tem cabimento isso, né? É porque você ainda não se libertou dos seus dogmas antigos. Então, era esse o recado que eu queria dar, né? É o período onde você tem que trabalhar misticamente, magicamente, na sua própria evolução espiritual, né? É um período propício aí para se trabalhar com nossas divindades luciferianas, é um período para se trabalhar com nossos guias espirituais, Exus, Pombagiras, especialmente o povo da Lira, mas também o povo da Calunga, né?
o tanto de gente que morre nas estradas, que morre em briga, também é um período propício para esse tipo de energia. E a energia da alegria, da felicidade, né, do carnaval. Quaresma é o renascimento do homem espiritual, mas esse renascimento é diferente do que as religiões pregam, né? Então a gente não quer um renascimento do homem perfeito, porque o homem perfeito não existe nesse plano e nunca vai existir. O que nós queremos é uma maior compreensão das coisas que vem acontecendo com a nossa vida e ferramentas, maneiras de a gente controlar mais o nosso destino. Então é por aí que um luciferiano tem que operar, tá bom? Então, assim, se você achou interessante esse ponto de vista e quer entrar para a Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, vou deixar o link aí na descrição. E eu sou Ricardo Tchaikovsky, força e honra.